Bom, pessoal, continuando aqui com o assunto de hidrocarbonetos, agora a gente precisa aprender a identificar os hidrocarbonetos. Antes a gente falou sobre o tipo de ligação, dos elementos, falou sobre carbono primário, carbono secundário, e agora a gente precisa saber identificar os tipos de hidrocarbonetos. Então, a gente vai começar falando dos alcanos. O que são alcanos? São hidrocarbonetos, então assim, hidrocarboneto só tem carbono e hidrogênio. E esses hidrocarbonetos são de cadeia aberta, ou seja, eu tenho extremidades, né? E só tem ligação simples. Então, se você pega lá, você olha uma cadeia, essa cadeia ela é aberta e não tem nenhuma insaturação, é um alcano. Bom, os alcenos. Pessoal, o alceno ele tem que ter uma dupla ligação. Então, mais ou menos a mesma definição do alcano, né? Cadeia aberta, só tem carbono e hidrogênio. A diferença sempre vai estar no tipo de ligação que eles fazem. Então, o alceno, uma dupla. O alcino, uma tripla. Então, assim, cadeias abertas só com ligações simples, alcano. Cadeia aberta com uma ligação dupla, alceno. Cadeia aberta com uma ligação tripla, alcino. Bom, aí eu tenho aqui, alcadieno. Pessoal, alcadieno significa que eu tenho duas duplas. Aqui, esse eno não é de alceno, só que se eu tenho duas duplas, eu sou dieno. Então, assim, o alcadieno pode ter duas duplas. Gente, toda vez que eu tenho dupla, simples, dupla, eu chamo isso aqui de conjugado. Então, o alcadieno pode ser conjugado, pode ser isolado, porque eles estão bem distantes, não é só uma ligação que os separa. Então, as insaturações estão nas extremidades e não estão separadas só por uma ligação simples. Então, isso aqui é isolado. E aqui, esses aqui são acumulados. O mesmo carbono acumula as duas duplas ligações. Então, são três classificações diferentes de alcadieno. Mas não muda nada na nomenclatura. Mais lá na frente, na evolução da química orgânica, você vai ver que esse aqui, esse conjugado, tem uma particularidade. Mas, por enquanto, é importante só você saber que esse aqui é isolado, esse aqui é conjugado, esse aqui é acumulado. Tá? Ciclano. Ciclano é abreviação de ciclo alcano. Então, eu tenho um alcano de cadeia fechada. Então, se o alcano fechou a cadeia, ele passa a ser um ciclano. Se o alceno fechou a cadeia, ele passa a ser um cicleno. Tá ok? Então, lembrando que a diferença entre eles é o tipo de ligação e aqui, né, nesses dois aqui, o fato delas serem fechadas. Tá? Então, esses são os hidrocarbonetos alifáticos mais comuns. Agora a gente vai falar de alguns hidrocarbonetos aromáticos, tá bom? Um abraço, até a próxima.